Bem-vindos todos aos Trending Topics em Psiquiatria. Prazer em estar com vocês todos aqui. A gente já se viu, já se apresentou. Explicar um pouco do projeto para vocês. Esse aqui é um projeto que Sabrina Presman, o Gabriel Landsberg e eu, que somos diretores da Espaço Cliff, a gente começou a idealizar há 1 ano e meio, mais ou menos, para levar temas pouco ventilados no meio acadêmico para psiquiatras. Aliás, eu tenho uma boa notícia, vai fazer 2 meses, 2 anos é uma maravilha, né? 2 meses que nenhum paciente que ingressa na clínica da gente foi triado com coronavírus. Na verdade, nós somos espectadores internos da curva de incidência da doença na população do Rio de Janeiro. Eu sou Analice Giliotti, médica formada e pós-graduada na UFRJ, com mestrado na Unifesp, especialização em dependência química na mesma Unifesp, com título de especialização em psiquiatria pela ABP, chefe do setor de dependências químicas e comportamentais da Santa Casa do Rio, membro da Comissão de Dependência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas e diretora da Clínica Espaço Cliff, professora da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC do Rio de Janeiro. O Conselho Consultor do Trending Topics é formado por mim, pelo Gabriel, que eu já falei, a Sabrina, o Bruno Nazar, que está aí conosco, Daniel Segenheit, Marco Antônio Brasil, Mirela Vasconcelos, que está aí conosco, e a Tatiana Moia, que também está aqui acompanhando a gente, está sempre prestigiando. Nós já fizemos eventos presenciais pelo ano passado todo, mas a gente está disponibilizando agora esses eventos online com essa questão da pandemia, que está sendo muito interessante, na verdade, esses eventos online. O nosso próximo evento online vai ser no dia 4 de julho, sobre preconceito e saúde mental. Vai ser com a psiquiatra Alessandra Diel, da Unifesp, que é especialista em sexualidade humana, o cantor Ney Matogrosso e Sami Fortes, que é mulher, ela se define assim, mulher, transgênera, indígena, delegada federal da saúde da mulher. Nossos convidados são em ordem alfabética. Camila Crispiniano, responsável pelo relacionamento com pacientes do laboratório farmacêutico Axê, mentora de startups da Eretz Bio, empresa de incubação de inovação do Albert Einstein. Ela é também mentora do projeto Cauã, de tecnologia para pesquisa, intervenção e melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes dentro do espectro do autismo. E quanto à sua formação, a Camila é graduada em comunicação social, com especialização em marketing internacional pela Unesp e mestre em economia da medicina e do medicamento pela IDEC de Barcelona. Ela possui 19 anos de experiência profissional em tecnologia aplicada no desenvolvimento de novos produtos e serviços, sempre voltados para a inovação em saúde digital. Atualmente, a Camila lidera um programa de monitoramento com mais de 14 milhões de pacientes e conduz a estratégia de divulgação digital dos lançamentos de novas drogas no Laboratório Axê. O outro convidado é o Yves Passos. Ele é professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade do Rio Grande do Sul. Pós-doutor pela University of Texas Health Science Center at Houston, Estados Unidos. Ocupa os postos de Young Physician Leader pela The Inter-Academy Medical Panel, rede global de academias de medicina. É jovem líder médico pela Academia Nacional de Medicina e novo talento pela Academia Rio-Grandense de Medicina. Tesoureiro da Associação Brasileira de Transtorno Bipolar e, como se não bastasse, o Yves Passos ainda é diretor de ensino do Centro de Estudos Luiz Guedes, pesquisador do Laboratório de Psiquiatria Molecular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do grupo Alliance, Inteligência Artificial e Neurociência,
líder do Big Data Task Force da International Society for Bipolar Disorders. E a nossa moderadora, Mirela Vasconcelos, médica formada pela Universidade Federal do Ceará, psiquiatra com residência feita no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutora em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em transtorno bipolar e associada da ABAD. E com felicidade digo que a Mirela é membro do corpo clínico da nossa clínica Espaço Cliff. Mirela, agora é com você. Oi, boa noite. Analice, muito obrigada pelo convite de estar aqui moderando. É uma satisfação muito grande, satisfação de estar aqui com todos vocês. O assunto é um assunto que muito nos interessa e fazia tempo que a gente estava querendo falar sobre tecnologia desde o ano passado, né? No Trending Topics, a gente estava planejando esse tema. E não foi possível ano passado, porque a gente teve muitos outros temas super interessantes. E nesse ano a pandemia nos trouxe essa felicidade de poder estar com o Ives, né, que é de Porto Alegre, e com a Camila, que está em Campinas, juntar todo mundo através também da tecnologia. Então, na verdade, o futuro se antecipou nessa pandemia e a gente teve alguns, apesar das muitas perdas, a gente teve alguns ganhos, e um deles foi essa possibilidade de estar se reunindo, né, e discutindo de uma forma tão mais distante, mas juntos, né, como a gente já estava falando no Trending Topics anterior, com essa possibilidade. Eu passo a palavra, então, para o Ives, né, que vai nos falar um pouco sobre... Vai começar, o Ives a Camila está em Campinas, o Ives está no Rio Grande do Sul, então, digamos que o Ives é o mais externo, é o mais distante, e começa, então... Eu queria dizer também que, para mim, é uma grande satisfação estar com o Ives, que foi meu colega de residência, e estar podendo... dividir esse espaço com ele. Passo a palavra para ti, Ives. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Analice, a Mirela, o pessoal da Espaço Cliff pelo convite. Também é um prazer estar com a Camila aqui, dividindo esse encontro online. É um prazer estar entre amigos do Rio de Janeiro, né? Então, e também de outros estados. Eu estou vendo aqui a Patrícia Saibro, a Mireia Susbach, aqui de Porto Alegre também. Então, a gente vai falar desse tema que é super interessante. Eu gostei bastante do título, né? A psiquiatria do futuro se desenhando no presente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ver uma breve apresentação para depois a gente entrar na discussão. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ótimo. Eu vou só tirar aqui. Então, quando a gente fala de, digamos assim, novas perspectivas e futuro da psiquiatria, a gente tem vários campos em desenvolvimento, né? Nessa apresentação, eu basicamente vou falar de dois, da inteligência artificial e de soluções digitais. Eu não tenho nenhum conflito de interesse diretamente vinculado a essa apresentação. Deixa eu só passar aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, então, diretamente vinculado a essa apresentação. Então, antes da gente entrar no tema, é interessante a gente abordar o conceito de Big Data, né? Então, a gente tem um grande aumento da quantidade de dados que a gente consegue capturar de cada um de nós, né? Nesse editorial da revista The Economist, vocês podem ver aqui nesse gráfico que em 2013 a gente tinha cerca de 5 zettabytes no universo digital. Cada zettabyte equivale a mais ou menos 10 elevado a 12 gigabytes. No presente ano de 2020, a gente está chegando a cerca de 50 zettabytes nesse universo digital. Em 2025, a gente vai ter cerca de 200 zettabytes, né? Então, a gente tem um crescimento exponencial da quantidade de dados que a gente consegue coletar acerca de cada um de nós. No gráfico um pouco mais à direita, vocês veem aqui o crescimento também exponencial da quantidade de empresas que utilizam inteligência artificial. Então, esse é um novo campo. Alguns dizem que a gente está vivendo a era do Big Data, né? E quando a gente fala em Big Data, a gente fala dos 5 Vs, né? São bancos de dados com grande quantidade de dados, né? Um volume
seria o primeiro V muito grande. Tem o V da velocidade, ou seja, você tem velocidade para analisar esses dados, da variedade, quando a gente fala das ciências da saúde, a gente fala muito da variedade de dados, dados de origem de mídia social, dados de genética, de neuroimagem. A gente fala do V da veracidade, é importante que esses dados eles reflitam de fato a realidade do paciente, e do valor, né? Ou seja, é importante que a gente faça uma digestão desses dados para acrescentar valor para a sociedade. Eu queria também falar de uma seguinte perspectiva: além da quantidade de dados que a gente consegue coletar acerca de cada um de nós, a gente também aumentou muito a velocidade de processamento desses dados, né? Então, aqui é uma perspectiva de 20 anos. Em 1999, esse aqui era o supercomputador da época, né? Ou seja, era o computador que fazia uma maior quantidade de cálculos por segundo. Ele fazia 2 trilhões de cálculos por segundo, né? Tinha 2 teraflops. E ele ocupava um espaço de 150 metros quadrados. 20 anos depois, agora, no ano passado, em 2019, a gente tem esses smartphones que já fazem esses 2 trilhões de cálculos por segundo e ocupam um espaço bem menor. Enquanto esse supercomputador da IBM tinha 150 metros quadrados, o smartphone cabe nas nossas mãos, né? O preço também desse supercomputador, em 1999, era 67 milhões de dólares. Hoje, um smartphone ele vale 900 dólares, né? E pesa bem menos, né? 129 gramas, comparado a 100 toneladas desse supercomputador. Então, a gente avançou muito nesses últimos anos na quantidade de dados que a gente coleta acerca de cada um de nós, e também a gente avançou muito na velocidade de processamento desses dados. Bom, diante disso, dessa era do Big Data, esses 2 conceitos ficam interessantes e é importante a gente perceber como é que eles podem mudar o campo da psiquiatria. Então, primeiro é a inteligência artificial, e dentro do campo da inteligência artificial, as técnicas de machine learning. O que é inteligência artificial? Basicamente, a inteligência artificial é qualquer tecnologia que mimetiza o comportamento humano. Dentro da inteligência artificial, a gente tem o campo do machine learning, né, do aprendizado de máquinas, que são algoritmos que utilizam técnicas estatísticas para prever o futuro ou para reconhecer padrões, né? Então, são algoritmos que muitas vezes são utilizados para prever se amanhã vai chover ou não, que identificam se um e-mail é um e-mail importante ou se é um spam, né? Eles fazem diversas previsões e reconhecimento de padrões. Dentro do campo do machine learning, tem um algoritmo em particular chamado de deep learning, que tem feito muito sucesso na medicina, né? Um algoritmo que faz análise de dados utilizando redes neurais. Bom, eu vou fazer aqui uma breve timeline da evolução do machine learning, né? Essa técnica que é do campo talvez a mais interessante ultimamente do campo da inteligência artificial. Então, em 1956, a gente teve um matemático que criou aí um dos primeiros modelos de machine learning. Era um modelo para jogar damas contra ele. Em 1962, esse modelo de machine learning que jogava damas venceu o campeão, o campeão estadual americano de damas. Em 1997, então, é fundado o Netflix, que utiliza algoritmos então de machine learning para escolher filmes para os seus clientes. Em 1998, a gente tem a criação do Google, que utiliza também esses algoritmos de machine learning para identificar mensagens relevantes, né, que a gente vai buscando na internet. Em 2004, a gente tem a criação do Gmail, que utiliza então esses algoritmos de machine learning para identificar o que é uma mensagem spam de uma mensagem de interesse. Em 2004, a gente também tem a criação então do Facebook, que utiliza então os algoritmos de machine learning para identificar, digamos assim, amigos, né? Identificar pessoas que talvez a gente conheça. Em 2011, teve uma criação interessante, que é um algoritmo de machine learning, então, para prever, digamos assim, onde e quando um crime pode acontecer. É a polícia preditiva, né? Isso aqui foi desenvolvido na polícia de Los Angeles e ganhou, na época, o prêmio de invenção do ano de 2011 pela revista Time. Bom, os algoritmos, então, de machine learning, eles começaram, digamos assim, no campo nas mesas de jogos, né? Passaram pela parte do business, assim, e hoje em dia eles começam a chegar, então, na área da saúde, começam a chegar na medicina. Em 2018, o FDA, que é a Agência de Vigilância Sanitária, então, dos Estados Unidos, aprova o uso do primeiro dispositivo baseado em inteligência artificial que utilizava um algoritmo de machine learning para identificar retinopatia diabética, né? Então, retinopatia diabética é um dos principais
problemas associados à cegueira, e aí foi, então, aprovado pelo FDA esse dispositivo para dar o diagnóstico de retinopatia diabética, que poderia ser utilizado, então, pelo clínico, né? Desde então, o FDA tem criado uma plataforma para avaliar esses algoritmos e aprová-los, né? Então, a gente tem já uma série de algoritmos aprovados pelo FDA. Eu trouxe aqui alguns deles, né, como exemplo. Então, tem algoritmo para identificar câncer de mama na tomossíntese de mama, algoritmo com precisão para identificar AVC na tomografia. A gente tem algoritmo que identifica ritmo cardíaco, como a fibrilação atrial, com alguns desses relógios inteligentes. A gente tem algoritmos que, então, calculam a administração de insulina que a gente deve dar para um paciente. Tem algoritmos que identificam câncer de fígado e de pulmão na tomografia. Então, a gente teve aí nos últimos 2 anos, desde 2018 para cá, a aprovação de uns quantos algoritmos baseados em inteligência artificial nos mais diversos campos aí da medicina, sobretudo na área da radiologia, oncologia, cardiologia e endocrinologia. Bom, a gente também vê uma organização dos jornais científicos nesse sentido, né? A Nature, 2 grandes grupos aqui, a Nature criou a revista, então, Nature Machine Intelligence, que foi criada em janeiro de 2019, e em março de 2019, o grupo The Lancet cria a revista The Lancet Digital Health, né? Então, a gente vê uma organização, inclusive, do campo científico para começar a abordar esses algoritmos, digamos assim, de inteligência artificial. Bom, e na psiquiatria, né? Nosso grupo, a gente escreveu um editorial numa revista da psiquiatria em 2016, falando do impacto, né, do machine learning, dessas análises de grandes bancos de dados no dia a dia, digamos assim, na psiquiatria, né? Então, provavelmente, a gente vai ter, e a gente já tem, na verdade, no campo da pesquisa, alguns algoritmos que identificam que paciente pode tentar suicídio, ou quem vai responder a um determinado tratamento, ou quem vai ter efeito colateral a um determinado tratamento. Alguns algoritmos que se propõem a identificar, dar o diagnóstico de uma determinada doença, ou quem vai converter para um determinado transtorno. Algoritmos que conseguem, por exemplo, também identificar o prognóstico do paciente. Não só se ele vai tentar suicídio ou não, mas se ele vai converter para uma doença ou se ele vai ter um desfecho negativo de uma doença, né? Então, esses algoritmos eles estão muito ainda no campo da pesquisa, né? Até hoje, até o dia de hoje, digamos assim, o FDA ainda não aprovou nenhum algoritmo baseado em inteligência artificial para utilização na psiquiatria, né? Talvez esse aqui que eu estou trazendo para vocês seja o que esteja mais próximo, né? Então, que está sendo considerado pelo FDA é um algoritmo utilizando, um modelo utilizando algoritmos de machine learning para identificar o diagnóstico de TEPT em veteranos de guerra, né? Então, esse é que está em processo aí de, digamos assim, de avaliação pelo FDA. Bom, além desse ângulo, digamos assim, dos algoritmos, então, de machine learning que estão surgindo na psiquiatria, a gente também tem o ângulo dos aplicativos de smartphone. E aí a gente tem, então, alguns pesquisadores que têm falado, então, do impacto desses aplicativos de smartphone no dia a dia do médico, no dia a dia do clínico, né? Eu trouxe um pesquisador aqui, é o Eric Topol, né? Ele escreveu um livro, The Patient Will See You Now, que faz uma alegoria com aquela frase tradicional que o médico muitas vezes fala para o paciente nos Estados Unidos, que é The Doctor Will See You Now, né? Dizendo que o paciente agora ele vai, digamos assim, ter mais percepção acerca da sua saúde. E ele faz uma comparação interessante nesse livro. Ele compara os smartphones e os aplicativos à máquina de imprensa de Gutenberg, né? Então, assim como a máquina de imprensa de Gutenberg popularizou o conhecimento através da disseminação dos livros, os aplicativos, segundo o Eric Topol e outros pesquisadores, eles acham que esses aplicativos de smartphone vão dar mais acesso à saúde à população, né? Vão democratizar mais o acesso à saúde e vão dar mais insights para o paciente acerca da sua própria saúde. Bom, quando a gente olha a evolução dos smartphones, em 2014 a gente tinha cerca de 3 bilhões de smartphones. Agora, em 2020, a gente já tem 6 bilhões de smartphones. É quase um smartphone por pessoa. A gente checa o nosso smartphone mais de 70 vezes ao dia, talvez até mais. E a gente dá mais de 2.600 toques por dia, né? Então, a interação com o smartphone é muito grande. É quase como se fosse um cérebro auxiliar nos dias de hoje. Bom, como é que a gente acha que esses smartphones
vão agir no campo da psiquiatria? Então, provavelmente, facilitando a monitorização do paciente, né? Então, o paciente provavelmente vai aplicar escalas nos aplicativos e também dados passivos vão ser coletados do paciente, né? Como tonalidade da voz, interação dele com o smartphone, né? Através de alguns sensores. Isso vai dar informações em tempo real para o clínico, né? Ou seja, muitas vezes quando a gente atende um paciente no consultório, a gente fica muito refém do viés de memória do paciente. Né? Geralmente ele vai reportar o que aconteceu com ele no dia ou nos dias imediatamente antes. Com a monitorização contínua em tempo real, a gente consegue, atendendo esse paciente, ter uma perspectiva mais realista dos sintomas desses pacientes entre as consultas. Mas, além disso, provavelmente, a gente vai ter alguns aplicativos, e alguns já estão, inclusive, aprovados pelo FDA, que vão funcionar como intervenções. E, provavelmente, intervenções baseadas em psicoeducação, TCC e outros tipos de terapia, né? Em março desse ano, o FDA, então, aprovou um aplicativo que ele basicamente utiliza TCC, ele faz TCC para insônia, né? Então, ele aprovou a prescrição digital, seria uma prescrição digital que o médico poderia fazer de um aplicativo que faz, ele basicamente tem técnicas de TCC para insônia, sendo aí o primeiro aplicativo, né, com essa função aprovado pelo FDA, né? Aqui abaixo eu coloquei aqui os 2 ensaios clínicos randomizados que foram feitos, né, que o FDA pede para ser realizado, então que, digamos assim, deram suporte para a aprovação desse aplicativo de TCC para insônia. A gente tem outros no mercado, é claro que isso é um campo em ascensão, né, e é importante a regulação desses aplicativos, né, para que a gente realmente tenha aplicativos que tragam benefício para o paciente. O outro ângulo aqui interessante seria o ângulo do curador, que vai ser uma figura que vai coordenar, digamos assim, e avaliar a qualidade dessas informações que a gente está coletando dos pacientes, né? Bom, indo um pouco mais adiante, diante dessas perspectivas que eu coloquei para vocês, talvez seja interessante a gente ver como é que vai ser a relação médico-paciente, né? Eu trouxe aqui a relação médico-paciente tradicional, né? Então, basicamente, o paciente vai ao consultório do médico e provê informações para ele, né? E o médico, baseado ali na anamnese, na entrevista com o paciente, no exame físico e exames laboratoriais, digamos assim, toma algumas condutas e orienta o prognóstico do paciente, né? Então, essa é a relação médico-paciente tradicional. No futuro, a gente acha que essas calculadoras, então, esses algoritmos de machine learning, vão conseguir dar informações mais precisas para o clínico, né? Ou seja, ele vai orientar o tratamento, a seleção de tratamento, vai orientar se o paciente vai ter ou não um determinado efeito colateral, ele vai orientar também se o paciente vai ter ou não um prognóstico ruim, né? Ou eventualmente se pode vir a tentar suicídio, por exemplo, né? Então, seriam algoritmos que ajudariam o clínico no raciocínio do dia a dia dele, né? Além disso, a gente acha também que os smartphones vão ter uma interação direta com o paciente com o auxílio do curador, né, que vai ajudar a trabalhar esses dados, né? Então, a gente acha que esses dados de coleta dos smartphones vão auxiliar no monitoramento do paciente e também alguns aplicativos vão poder intervir, digamos assim, no paciente, utilizando ali técnicas de psicoeducação ou, eventualmente, algumas técnicas, por exemplo, de terapia cognitivo-comportamental. Esses aplicativos também vão ser, digamos assim, importantes, quem sabe, no futuro, para ajudar o clínico a, digamos assim, ter uma perspectiva mais real da evolução dos sintomas do paciente entre as consultas, né? Então, esse aqui é mais ou menos, digamos assim, a trajetória, eu diria assim, como a relação médico-paciente vai evoluir com a introdução desses novos dispositivos. Então, acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou passar novamente a palavra para a Mirella. Obrigada, Ives, pela excelente exposição. E agora eu vou passar um pouco a palavra para a Camila. Camila, eu queria te perguntar, queria te ouvir um pouco falar sobre a tua trajetória, né? Como é que foi a tua história entre tecnologia e saúde? Como é que foi se escrevendo isso na tua vida? Nos conta um pouco disso e das tuas experiências. Obrigada, Mirella. Obrigada, Ives, pela aula aqui, né? Uma didática incrível, contando ao longo do tempo como tudo isso foi acontecendo. Ana Alice,
que generosa é a sua apresentação, estava esperando por ela, obrigada. Queria também agradecer ao Dr. Bruno Nassar, porque eu tenho profunda admiração pelo trabalho. E entrando um pouquinho já aqui na pergunta da Mirella, né, a respeito um pouco dessa história e como que isso tudo aconteceu, a gente viu aqui o Ives muito bem explicar para a gente sobre a velocidade com que os dados foram entrando dentro desse mundo da saúde, né? E já há 15 anos atrás eu trabalhava nesse mercado de dados, nesse mercado de tecnologia, onde a gente via um movimento importante de players que no futuro a gente entenderia que entrariam no mercado da saúde. Então, empresas de tecnologia e telecom começando a trabalhar um pouco das capacidades móveis e as capacidades fixas, né, quando a alta velocidade começou a chegar nos smartphones. Então, eu começo essa minha história na Vivo, cuidando de projetos de cidades inteligentes, monitoramento remoto de pacientes crônicos, através de devices, mas não só através de devices, né, que são os aplicativos. Hoje a gente falou bastante desses traços que podem ser rastreados por aplicativos, mas aí a gente também vai para uma outra perspectiva, né, onde você pode rastrear traços deixados pelas compras que você fez. Você já imaginou que, além da movimentação no seu aplicativo, também o comportamento, os próprios devices específicos, né? Então, hoje a gente tem já device subcutâneo, a gente tem a possibilidade de fazer monitoramento por telefone, apoio de profissionais à distância com teleorientação. Então, eu começo essa história trabalhando em desenvolver serviços digitais para a saúde, né? Naquele momento, trabalhando ali na Vivo, quando ela foi adquirida por uma unidade, assim, global da Telefônica, numa iniciativa importante chamada eHealth, e aí naquele momento começa essa história, onde vai culminar um pouquinho onde a gente está hoje, né? Seria um pouco esse movimento de aumentar a velocidade da disponibilidade e do volume de dados. A gente bem viu na apresentação do Ives os Vs, né, falando ali não só do volume nem da velocidade, mas também da veracidade e do valor, qual é o valor que esses dados têm hoje em dia, né, e o que a gente pode fazer com isso. Então, já no primeiro ano de transformação dessa unidade global de eHealth, a gente começou a estabelecer como empresa prestações de serviços à distância, para fazer o monitoramento da ponta da pirâmide, aqueles pacientes que, em geral, têm uma relação de reinternação com maior incidência, e esse era um tipo de serviço muito comumente oferecido para as operadoras de saúde, porque elas têm uma preocupação muito grande em fazer a retração dessa demanda ou, de alguma forma, entender qual é a maneira que a gente consegue estabelecer uma maior qualidade de vida, antevendo os passos de uma exacerbação, por exemplo, no tocante ali a pacientes crônicos, especialmente diabéticos e patologias cardíacas também bastante inserida dentro desse contexto, mas não só elas, DPOC e algumas outras patologias para as quais a gente já, em 2010, conseguia fazer um monitoramento remoto. Essa foi ali a minha entrada nesse mundo de tecnologia e saúde, a partir de estratificação de dados. E dados populacionais, a gente começou a entender o que era engajamento dentro desse mundo de contexto de dados em saúde, e a desenvolver diversos outros serviços, né? Então, entendemos que havia uma demanda reprimida, por exemplo, de mães que têm muitas dúvidas a respeito de como conduzir, qual é a conduta em casa a respeito do comportamento das crianças. E esse tipo de dúvida começou a aparecer com uma recorrência grande num serviço de teleorientação, e aí a gente começou a desenvolver um serviço focado para mães, um serviço focado para a maior idade, dispositivos de teleassistência, que hoje são chamados de botão de pânicos, cerca eletrônica para você poder monitorar aonde está, né, aquela pessoa, onde está aquele paciente, onde está aquela pessoa maior. Então, são exemplos de onde a tecnologia pode auxiliar a gente dentro desse mundo da saúde.
E hoje, né, trazendo um pouco mais para essas questões que a gente tão bem ouviu aqui o Ives colocar, como o viés de memória, o que a gente perde dentro do contexto de um paciente que chega à clínica e tem ali no seu relato não toda a informação do tempo que ele te deixou na primeira consulta que ele fez. Então, hoje em dia, né, com alguns exemplos aqui que a gente pode comentar a respeito de inteligência artificial dentro dos trabalhos que são feitos em empresas competitivas que estão, assim, com coisas acontecendo dentro da perspectiva da iniciativa privada, eu citaria, por exemplo, a ADA, que é uma empresa multinacional de saúde, né, ela foi criada por médicos. Ela está voltada para você conseguir fazer um tipo de consulta através de bancos de inteligência artificial, no qual ela consegue te responder por chat algumas orientações a respeito de saúde personalizada. Então, é um aplicativo, hoje já tem 10 milhões mais ou menos de usuários, e é utilizado aí em 7 idiomas diferentes, para a gente entender, né, qual que é o volume de informação. Em cima desse business, né, que hoje isso é olhado como uma linha de negócio muito robusta, esse aplicativo, por exemplo, hoje tem o valor de 60 milhões de dólares, né, investidos nele ali como parte do desenvolvimento. Uma das coisas que a gente falou e apareceu bastante ali a explicação do Ives, é a respeito das acreditações, né? Então, por diversas vezes ele citou o FDA. Esse aplicativo da ADA, ele possui o ISO 27001 e tem certificação também da comunidade europeia, né, para uso. Além dele estarem conforme com as regras de privacidade de dados europeias, né, que a gente tem uma regulamentação já há 2 anos acontecendo no continente europeu, ela é multipaís e essa solução da ADA também respeita isso. Como ela funciona, é um aplicativo, depois quem estiver vendo experimenta baixar, só para entender ali como que é o mecanismo. Você entra fazendo uma pergunta e através dos sintomas que você relata dentro da pergunta por escrito, ele te traz orientações, né, como você deve conduzir ou não, e o que você pode fazer dentro da limitação do que um aplicativo pode te trazer, mas é um exemplo interessante do uso aplicado da inteligência artificial e a consulta em alta velocidade, de um consumo grande em volume de dados, para os quais são consultados aí os protocolos, principalmente protocolos relacionados à enfermagem, nos quais os pacientes podem utilizar, né, como uma orientação rápida dentro desse contexto. Depois, um outro exemplo que acho que valeria destacar dentro desse mundo, né, das organizações e das corporações privadas, é a Bion Verbal. O que ela fez, né? Essa é uma empresa fundada já em 2012, então temos aí 8 anos, né, de existência, e ela criou biomarcadores para a voz. Então, através do padrão de voz, ela consegue determinar, né, lógico, com diversos anos aí de pesquisa, e tem até um neuropsicólogo dentre os fundadores e um físico dessa Bion Verbal. Ela é uma empresa que a gente visitou, inclusive, em Israel. E ela está inteira baseada em biomarcadores de padrões vocais e Big Data, né? Tecnologicamente falando, o que ela faz? Ela consegue criar padrões para emoções humanas. É até curiosa a história dela e como que ela começa, porque intrigava muito os fundadores a ideia da comunicação entre bebês. Como que bebês conseguiam diferenciar o tipo de comunicação, mesmo sem ter uma linguagem, aquela linguagem comum, né, que todos nós conseguimos compreender. Então, foi ao longo do tempo se criado diversos padrões de voz, ela funciona em 30 idiomas diferentes, e também, né, é um Emotion Analytics, nesse caso aqui, aplicado a padrões de voz. O investimento nessa empresa
alavancado aí por investidores, já chega na base de 10 milhões de dólares também. É um outro exemplo de um biomarcador incomum para nós, né? Mas imagina você ter essa possibilidade ao alcance do seu aplicativo e isso poder auxiliar dentro da conduta e dentro de alguns padrões com protocolos pré-estabelecidos, né? Então, para onde assim, o mercado está olhando também. Uma outra empresa que também trabalha, né, dentre ali a massa de dados em alta velocidade, também com uma tendência que poderia ser citado como um exemplo na perspectiva privada, é a Telmigem. É uma empresa espanhola, fica ali em Valência. O CEO é uma pessoa super, assim, aberta também e interessantíssimo, assim, de conversar. É um pesquisador, ele é médico, o Ramon, e ele fundou essa empresa também com uma curiosidade de ter, a família dele é toda de médicos, né, e o próprio pai dele teve uma complicação aí de saúde que desencadeou um start para ele começar a entender quais seriam os padrões genéticos e como ele poderia influenciar na própria história, né, a partir da história do pai. Então ele criou um mapa de saúde. Vocês já devem ter visto alguns exemplos, como 23andMe, MyHeritage e outros exemplos de mapas de saúde baseados em informação genética, mas o interessante desse é que tem ali uma cartela, assim, bem completa, são mais ou menos 115 doenças para as quais se apresentam, né, os múltiplos genes ali envolvidos, com a referência bibliográfica, em formatos de links que você pode consultar os últimos estudos. Ela é atualizada ao longo do tempo, mas não só isso, também existe dentro dessa solução um padrão que me chamou a atenção, que era o padrão de resposta metabólica a como você vai obter a resposta do organismo em relação a um tipo ou outro tipo de medicamento. Então, essas informações combinadas, depois tem lá as informações mais né, relacionada a traços e hereditariedade, mas as informações tanto relacionadas com a parte genética, quanto à informação relacionada à sua resposta em relação aos medicamentos, né, então você tem lá patologias genéticas ligadas à psiquiatria dentro desse ramo, vai desde desordem bipolar, dislexia, esquizofrenia. Além disso, né, cefaleias, depressão, autismo, Alzheimer, um leque imenso, anorexia, até citada em alguns estudos. Então, ele localiza onde está o polimorfismo, ali onde você tem a diferenciação para aquele gene específico, mostra o SNP, ainda traz para você a referência bibliográfica. Existe um laudo, que ele é um laudo técnico, voltado para profissional de saúde, então o paciente e médico, né, o paciente pode compartilhar com o médico essa informação, e ali a publicação de todos os papers que embasam e justificam esses resultados, né, adicionado a esse recorte de medicamento, como aquele paciente vai ou não reagir a uma droga a partir das variantes genéticas que ele tem, né? Então, o endereço ali do SNP, onde está a metabolização, por exemplo, do citalopram, e a velocidade da metabolização, né? Porque muito se fala já da medicina de precisão, não é um nome que eu gosto muito, porque eu acho que a medicina, ela sempre é de precisão e ela sempre é personalizada, mas nesse caso, né, assim, que o mercado comumente chama, mas já se tem estudos sobre a possibilidade, né, e a velocidade de absorção de um medicamento e outro, que faria com que as empresas a futuro tivessem que se adaptar às quantidades, né, de substâncias previstas aí dentro de cada medicamento, além das condições hereditárias e também de ancestralidade. E aí, já vindo um pouquinho mais para o Brasil, um último exemplo para citar, porque às vezes a gente pensa, isso está muito distante, né? A gente não vai ver por aqui tão cedo, mas o próprio Einstein tem... Mais um minutinho, tá? Mais um minutinho para... 1 minuto
minutos só, tá? Tá bem. Minuto, rapidinho, para a gente poder seguir. Entrar no bate-bola, né? E o próprio Einstein tem um chatbot que também é ali uma triagem a respeito de sintomas, né? E a assistente chama Mila, não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com esse projeto, mas é algo interessante de uma iniciativa acontecendo no Brasil. E aqui eu abro, então, dentro desse 1 minutinho, para a gente fazer o bate-bola, conversar um pouco mais, devolvendo aqui a palavra para a Mirella. Deixa eu falar uma coisa para vocês todos que estão ouvindo aí. A gente está aberto para perguntas, tá? Então, quem quiser perguntar, pode ficar à vontade, pode no chat perguntar, que a gente vai encaminhar as perguntas para vocês, tá? Para as pessoas que estão aqui. Mirella, por favor. Desculpa, tá, Camila, ter te interrompido, porque senão a gente não consegue... Faça isso. Se você não fizer isso, acaba aqui o tempo. Faça isso, por favor. Camila, eu queria te agradecer a tua fala, né? É muito bom poder ouvir a tua experiência e ver tu colocando tudo que a gente ouviu do Ives, tu vai colocando na prática através da tua experiência, né? De tantas possibilidades, né? Em que a tecnologia fica a serviço da saúde. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta dentro do que tu falou, porque tu falou bastante tu falou um pouco sobre os fenótipos, né? Sobre o que tu chamou de biomarcadores da voz, da face. E eu queria perguntar para o Ives, para fazer essa conexão, sobre os fenótipos digitais. O que são os fenótipos digitais? Uma pergunta interessante, Mirella, o que é o fenótipo digital, né? Então, isso é um conceito desenvolvido pelo Thomas Winsel, que foi ex-presidente ali do NIMH, o National Institute for Mental Health dos Estados Unidos, e ele basicamente é um fenótipo relacionado à nossa interação com os smartphones, né? Ou seja, ele pega, digamos assim, a interação do homem com o computador, com a máquina, né? Então, quantos toques a gente dá no smartphone, a nossa voz, digamos assim, também pode ser capturada, né? Esse fenótipo que é capturado através desses meios digitais, né? E a grande pergunta é, por exemplo, será que eu consigo identificar se um paciente vai deprimir, se ele vai ter depressão ou não, baseado na interação que ele tem, né, nesse fenótipo digital? Será que esse fenótipo digital também vai ser, digamos assim, vai informar clinicamente para o psiquiatra que está ali do outro lado, né? Se ele diminui ou aumenta a interação dele, será que eu vou poder identificar se ele tem depressão ou não? Então, hoje, um campo de pesquisa é esse do fenótipo digital, né? E se imagina que a gente coletando esses dados de maneira passiva, né? Você vai coletando a interação da pessoa com o celular dela, a gente possa identificar, quem sabe, no futuro, se a pessoa vai ter ou não um episódio depressivo, ou até se ela está deprimida no momento, ou num episódio maníaco, por exemplo, né? Então, basicamente, o fenótipo digital é esse fenótipo que se origina da interação com esses dispositivos digitais, sobretudo os smartphones, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, o Ives, assim, o quanto que a gente está adiantado em relação a isso? Assim, o quanto que a gente já consegue detectar esse fenótipo digital nesse momento? Essa é uma boa pergunta, Analice. É interessante a gente ver, a gente está falando de coisas do futuro e colocar em perspectiva o que está pronto para acontecer e o que ainda vai demorar a acontecer, digamos assim, né? Então, esse campo de aplicativos, na minha visão, ele está acontecendo, né? Nós estamos vivenciando essas intervenções, por exemplo, por aplicativos. A gente tem uns quantos aplicativos já na Apple Store ou na Google Play, né? E alguns deles com um suporte científico bom por trás, outros, ou talvez a maioria não, né? Então, a gente chega no consultório e os pacientes estão dizendo, estou usando esse aplicativo aqui, estou usando esse aplicativo para parar de fumar, ou estou usando esse aplicativo para conversar. E muitas vezes querem nossa opinião como clínicos acerca daquele aplicativo, né? Tem aplicativos que fazem mindfulness, aplicativos que fazem, digamos assim, técnicas de relaxamento, outros com intervenção de TCC, outros com psicoeducação.
E a gente viu agora o FDA aprovando, então, a prescrição digital de um aplicativo. Então, quando isso acontece, na verdade, a gente, bom, isso aí está ready to go, né? Isso aí está acontecendo agora, né? Esse fenômeno é um fenômeno que está presente, né? Então, isso eu acho que já está, essa questão das intervenções por aplicativos, o que a gente precisa, claro, é digerir, né? Porque também, tu intervir com o aplicativo, como é que isso vai ser regulado? Vai ser uma prescrição digital? Existem efeitos colaterais também desse tipo de intervenção, né? Você sabe, por exemplo, que ficar muito tempo na tela de um aplicativo, de um celular ou de um computador, pode até piorar sintomas de ansiedade e depressivos. Então, é importante ter uma digestão e uma regulamentação desse tipo de, digamos assim, intervenção ou monitorização. O fenótipo digital em si, que é essa coleta passiva de dados, e ver se a minha interação com o telefone, minha voz está associada à depressão, eu diria que ainda está muito no campo da pesquisa, né? Então, a gente vê vários estudos científicos nessa linha, né? Tem um grupo ali, talvez, do Thomas Insel, que é o grupo que mais trabalha com essa área, né? Mas ainda não está, digamos assim, tem outro grupo ali do McIntyre, que é um psiquiatra canadense, que também tem trabalhado, então, com esse aspecto do fenótipo digital, né? Com essa coleta passiva de dados, mas ainda não está, digamos assim, ainda está em fase de pesquisa, né? Digamos assim. Então, não está tão no presente como está esses aplicativos, essa monitorização, né? E eu vejo, por exemplo, esses algoritmos de inteligência artificial para prever prognóstico na psiquiatria, isso é uma opinião pessoal, eu acho que ainda leva um tempo para essas coisas serem digeridas com mais calma, né? Então, previsão de suicídio, previsão digamos assim, de um desfecho ruim, de quem vai converter para o transtorno bipolar, a gente vê umas quantas pesquisas no campo, mas eu acho que ainda tem muito que evoluir ainda o campo para a gente conseguir regular de uma maneira adequada, né, esses algoritmos e entender até quais são os efeitos colaterais, quando se deve utilizar e quando não se deve utilizar. Imagina se um algoritmo me diz que o paciente tem uma probabilidade de 90% de tentar suicídio no primeiro ano. Né? Será que eu dou ou não essa informação para ele? Como é que ele vai se sentir com essa informação? Será que aquilo ali não vai aumentar a angústia dele? Né? Então, é preciso também, além da digestão técnica, a digestão, digamos assim, ética e a digestão do impacto até de efeitos colaterais que esse tipo de informação muitas vezes pode originar. Mas quando você fala, desculpa interromper, desculpa, Tami, porque eu tenho uma questão. Quando você fala assim, tem muito tempo aí pela frente, eu fico pensando, caramba, o que é muito tempo para esse mundo digital? Porque em 20 anos você saiu de um portulhão daquele tamanho para um negocinho desse. As coisas estão evoluindo muito rapidamente. Então, o que é muito tempo? Muito tempo pode ser 5, 10 anos, né? Muito tempo é o quê? 5 anos, 2. Eu concordo contigo, Analice. É difícil, às vezes, prever as coisas, né? Eu vou te dizer, ano passado, se a gente tivesse tendo essa conversa ano passado e a gente falasse de aplicativos, eu nunca ia imaginar que o FDA ia aprovar tão rápido um aplicativo, uma prescrição digital de um aplicativo, né? E é claro, eles aprovaram até diante dessa pandemia, né? Eu acho que essa situação que a gente está vivenciando hoje, ela é terrível, né? No sentido de trazer para a comunidade, pelas perdas que a gente está tendo. Mas talvez o impacto positivo foi acelerar esse campo digital, né? Então, ocorreu uma aceleração da telemedicina e, quem sabe, desse universo digital, né? A gente vai ter um impacto no aumento de doenças psiquiátricas com essa situação que a gente está vivenciando, e aí vai ter a seguinte pergunta: será que a gente vai conseguir prover tratamento para esse pessoal todo? Será que aí a telemedicina vai nos ajudar? Será que esses aplicativos não vão nos ajudar também em algum ponto? Então, quando acontece uma situação dessa, acelerou esse campo, né? Então, coisas que talvez não estivessem acontecendo agora estão acontecendo, né? Tem uma frase interessante, eu acho que se eu não me engano, ela é do Bill Gates, que a gente, na verdade, superestima, né, o que vai acontecer, digamos assim, em 2 anos e subestima o que acontece em 10, né? Então, provavelmente, é difícil a gente saber em quantos anos essa coisa vai estar, alguns aspectos, como previsão de suicídio, vai estar na prática clínica. É difícil a gente trazer essa previsão, mas as coisas estão aí, né? Ou seja, já tem uns quantos estudos mostrando que esses algoritmos têm uma boa acurácia, eles ainda têm uma limitação no que a gente chama de valor preditivo positivo, né? Ou seja, muitos algoritmos, o problema é que eles dizem que a pessoa vai tentar suicidar e muitas vezes eles têm falso positivo, né? Ou seja, alguns não tentam. E aí é uma limitação desses algoritmos, né? Que então tem que ser ainda aperfeiçoado, digamos assim, um campo, né?
Mas outras coisas, como esses aplicativos, né? Embora tenha muito aplicativo aí que de fato não tenha validação nem suporte científico, tem alguns que já tem e a gente vê o FDA agora aprovando alguns deles, né? E até para pegar o gancho do Ives, além dos aplicativos, a gente também vê muita gente buscando sintomas na própria internet, né? Que é um fenômeno muito comum e corriqueiro aí. Eu tenho visto em alguns projetos o aumento de uma informação, assim, curiosa, que são pessoas buscando, durante esse período aqui de pandemia, em como lidar com o doente em casa. Porque talvez é aquela pessoa que não tinha convívio tão próximo, né, com esse doente. Então, como cuidar do cuidador, como lidar com a pessoa com Alzheimer dentro de casa, esse tipo de... quanto tempo dura a crise. Então, dúvidas relacionadas também aos sintomas dentro de uma perspectiva de pacientes, de gente que nem sabe que o aplicativo existe, mas que está buscando isso, né, e aí vem aqui o outro aspecto que o Ives trouxe também, né, a questão da responsabilidade, da curadoria em relação a esses conteúdos, o que se pode, o que não se pode confiar, será que eles estão lastreados por protocolos confiáveis, né, qual é a fonte especificamente, vamos olhar ali qual é o estudo, qual é o CRM que assina cada um desses conteúdos, né, porque hoje a gente encontra de tudo. Então, a questão da curadoria, ela também vai se tornar cada vez mais importante. Uma coisa importante também, Camila, é sobre a privacidade dos dados, né? Nesse mundo digital, porque são muitos dados sendo gerados, tem toda essa questão do fenótipo digital, tem toda esse big data, que é um excesso de dados, né? E, enfim, como é que isso está sendo cuidado? Como é que essas informações vão ser usadas e como é que elas estão sendo, que tipo de privacidade elas estão tendo? Tá sem áudio. E falou. A lei de privacidade de dados, ela é um conceito aí cada vez mais nomeado dentro das organizações, principalmente, né, dentro de uma perspectiva privada, assim. Então, de 2 anos para cá, a gente viu a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na Europa e o Brasil acaba aí de colocar também em votação, né, e aprovar a medida provisória ali 959, em que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que entra em vigor a partir de maio de 2021, né? A partir de agora todo mundo já fazendo as adaptações necessárias, mas a partir de maio a gente começa a ver aí sanções. Então essa é uma preocupação global, né? Não só com a segurança de dados, mas principalmente com a transparência e a finalidade do uso dessas informações, porque talvez o aplicativo que está monitorando os seus passos, a gente viu alguns exemplos aí, né, que ele tá monitorando os seus passos, mas pode estar fazendo algo a mais que isso, então a gente precisa ter uma regra clara da finalidade da coleta de dados, e as pessoas que estão usando essas ferramentas, nos dispositivos móveis ou não, elas também precisam estar muito atentas ao fim da informação, né, para que vai ser usada a informação. Muitas empresas já experimentaram aí vazamento de dados ultimamente, e com multas astronômicas, né, a gente está falando de algumas penalidades, não só como multas, mas também com conseguir demonstrar controle para garantir a privacidade de dados dessas informações, casos recentes de Facebook e Twitter, mais recentemente ainda. Na Microsoft, a visita para a área de saúde e dados, ela começa numa sala enorme em Seattle com toda a demonstração do aparato de segurança. É uma sala de segurança antes de começar a se falar em saúde. Então, é um assunto que está na pauta das empresas, né? A informação, ela tem o seu valor, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter, assim, uma tratativa específica para dados sensíveis, porque dentro do contexto da saúde existe ainda uma classificação mais rigorosa sobre a alçada, armazenamento, tempo de guarda dessas informações, né, e como que ela deve ser implementada, e em todos os níveis, né, comigo, com vocês, e especialmente a segurança e o armazenamento do dado de pacientes, né.
Então, a gente deve ver surgir aí nos próximos anos novos canais de denúncia, o que vai fazer com que as empresas fiquem cada vez mais vigilantes, né, com a solicitação dessas implementações e implementando mesmo programas que possam garantir aí o uso adequado dessas informações. Isso não é fácil, requer diversos recursos em distintas áreas, assim, de toda a cadeia que vai utilizar aquela informação, inclusive para a prestação de serviço, mas a regulamentação ela já existe. Agora, a implementação dela é o mais importante. Você sabe que a Adriana Toffoli estava falando aqui sobre, a pergunta dela é sobre a segurança dos dados e os possíveis usos complicados desses dados e algoritmos, né? E aí ela falou sobre os riscos desses dados por governos autoritários, do uso desses dados por governos autoritários, que é diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque a gente não é um governo autoritário, a gente tem a Lei de Segurança de Dados. Agora, vamos imaginar isso na China, por exemplo, né? O que eles estão fazendo com os dados que eles já obtêm da população lá? A Tatiana Moya, que está aqui vendo a gente, compartilhou com a gente um vídeo, acho que a Mirella viu também, um vídeo com o que eles estão fazendo com o Big Data lá, da população. Então, assim, o que é que a China vai fazer, um governo autoritário, com os dados que eles vão colher dos pacientes através dos aplicativos que eles vão ter lá para tratamento dos pacientes, que eles eventualmente colocarem, né? Isso é uma questão, né? Isso é uma questão super importante. Nesse contexto de Covid-19, a gente viu o uso bom da tecnologia, que era você poder rastrear com quem você teve contato e possivelmente, né, estancar ali a disseminação do vírus, mas ao mesmo tempo o mau uso dessa informação, né, é o controle de pessoas por governos autoritários, governos não democráticos, né, que usam isso para controlar a informação. Há especulações até sobre, assim, pessoas que sumiram, né, a partir de dados que foram coletados a partir do celular. Então, é uma questão muitíssimo relevante, porque nesse exemplo mesmo da China, né, a gente tem não só o uso do aplicativo, porque a gente está batendo bastante na tecla do aplicativo, né, já há teorias que dizem que o aplicativo a futuro pode não existir, mas também o próprio uso da rede. A gente está vendo um movimento global acontecendo, o próprio embaixador americano essa semana comentando sobre a própria Huawei, né, e o uso da tecnologia 5G dentro do mercado americano, e como é que isso está reverberando, inclusive, na Europa, né, e a China se posicionando fortemente, né? Então, a porta-voz chinesa dizendo, olha, eu acho que isso é um boicote, as coisas não deveriam seguir dessa forma, mas o principal argumento, né, relevante contra essa implementação da tecnologia 5G pela Huawei e não uso de nenhum device de rede, de aplicativo e dispositivo e celular, nada disso, é a privacidade de dados. Como você garantir que uma empresa que tem o seu headquarters dentro de um país não democrático, não vai fazer mau uso da informação, não só a empresa ou por autoridade governamental também. A gente já viu exemplos disso na América Latina. A Venezuela hoje vive uma situação, enfim, que também tem essa questão de privacidade de dados, né? A gente escuta muitas coisas acontecendo a respeito de informações e as pessoas, por exemplo, um venezuelano hoje que mora fora do país não pode acessar o banco de fora sem informar o governo. Então, existem muitas preocupações em relação à privacidade de dados em economias que não são democráticas. Isso é um assunto muito sério, realmente, para ser abordado, não só pelo aplicativo, então a nossa responsabilidade como cidadão, né, em entender o que está dentro do aplicativo, mas também como sociedade, né, quais são as tecnologias que a gente vai adotar e o que elas vão permitir fazer. Estamos prontos? Um pouco esse é o questionamento, né, do momento dentro da lei geral, por isso a transparência, porque não é só a privacidade, tem a transparência também do uso da informação. Excelente, Camila. É necessário se sentir seguro, né, e a gente, esse é um assunto super relevante. A gente falou um pouco também, né, sobre lei de proteção de dados no outro Trending Topics,
Só que agora a gente está falando sobre muitos dados e dados passivos, né? Então, é uma questão... Coleta passiva de dados, né? Coleta passiva de dados, Então, é uma questão super interessante. Eu queria fazer uma pergunta para o Ives em relação a terapias online por aplicativos. Como é que tu acabou de nos dizer, né, que o FDA acabou de liberar para insônia, já tem estudos mostrando, que tu até me mandou um estudo que mostra que está prevenindo também sintomas depressivos através desse aplicativo de insônia. Eu achei extremamente interessante e muito útil, mas eu queria te ouvir um pouco assim sobre como tu vê, né, essa realidade que já está acontecendo, como que tu acha? E uma pergunta também, se tu acha que o aplicativo consegue substituir o terapeuta? Fala um pouco para a gente sobre a tua perspectiva. Bom, Mirela, essa é uma pergunta interessante também para a prática clínica, né? Então, o FDA recentemente aprovou esse aplicativo que faz TCC para insônia, né? A prescrição, digamos assim, digital desse aplicativo, né? O que se mostra? Assim, a gente tem alguns estudos já de aplicativo de TCC para depressão, TCC para ansiedade. Na verdade, a gente tem vários aplicativos até no mercado, né? Que fazem essa abordagem, né? O que os estudos têm mostrado? Boa parte dos estudos tem mostrado a eficácia deles, né? Mas tem alguns problemas no meio do caminho, né? Então, um grande problema é a baixa adesão, né? Então, boa parte dos pacientes começam a utilizar e lá pelas tantas eles deixam de utilizar, né? Então, no começo do ano tem um pesquisador ali chamado John Torres, que é o chefe da seção ali de Digital Psychiatry de Harvard. E ele fez um editorial digamos assim, mostrando que é importante que esses aplicativos tenham uma espécie de cuidador com eles, né? Que provavelmente essa baixa adesão que se tem é por não ter nenhuma conexão ali, é uma hipótese que ele coloca, né? Com um terapeuta muitas vezes, né? Então, é difícil a gente prever como é que as coisas vão acontecer, né? Mas um ângulo é que existe uma baixa adesão às vezes a esses aplicativos quando eles são feitos assim de maneira completamente independente, né? Então, é importante, talvez, ter eu acho, assim, a minha perspectiva é que eu acho que ainda é precoce a gente falar que o terapeuta vai sair da jogada, né? Ainda somos necessários, né? Ainda somos necessários e é difícil prever o futuro, mas minha perspectiva é que ainda vamos ser necessários por muitos anos, digamos assim, né? Esses aplicativos, eu imagino, assim, a gente tem que ver como é que isso vai ser regulado, mas me parece que eles vão ser regulados da maneira como tu prescreve uma medicação. A medicação tem o efeito terapêutico e tem efeitos colaterais. O aplicativo também, esse tipo de intervenção, essa prescrição digital também vai ter efeitos colaterais, né? É sempre importante ter um acompanhamento, eu acho, aí, de um clínico. É claro que se é um aplicativo que visa falar de psicoeducação, né? Bom, o paciente pode, sendo um aplicativo bem construído, acessar um aplicativo desse para pegar informações acerca de uma determinada doença ou de outra, né? A partir do momento que a gente tem uma intervenção ali, digamos assim, dentro do aplicativo, é importante que ela seja regulamentada pelas agências que são responsáveis por isso, né, para avaliar a eficácia da intervenção e também para avaliar os efeitos colaterais da intervenção, né, as limitações da intervenção, né. Então, esse de insônia teve esses 2 ensaios ali para o FDA, para ele liberar, tem que ter pelo menos 2 ensaios clínicos ali randomizados, aqueles foram utilizados, né? E foi avaliado também outros desfechos, né, como melhora na ansiedade e na depressão, e de fato teve melhora também de sintomas ansiosos e depressivos, né. É um campo novo, mas eu acho que não exclui o psiquiatra, o psicólogo, o médico da jogada, né. Eu acho que ele faz parte do nosso arsenal, né. Pode ser que a coisa varie, assim, do tipo, a gente tem aplicativos que um cuidador pode agir ali no aplicativo, né, diretamente com o paciente, né, fazer um contato ali embutido dentro do aplicativo, ter um cuidador ajudando, né, então pode ter variações nesse sentido. É difícil a gente prever o que vai acontecer, mas a grande limitação da intervenção sem um terapeuta é a baixa adesão, no momento, eu te diria, assim, existe uma baixa adesão, quando você vai tentar tratar só com o aplicativo, o que os estudos mostram é que existe uma baixa
daí a adesão, né? Como lidar com esse fenômeno, algumas pessoas têm dito que é importante ter um cuidador também ali na jogada, digamos assim, né? Pegando um pouquinho do gancho... Por favor, Mirela. Não, só o cuidador seria alguém que iria monitorar isso, assim, que estaria reforçando esse uso desse aplicativo. Isso? O cuidador poderia ser o próprio clínico, que de repente eu faço terapia cognitivo-comportamental, né? Sou especializado, assim como estou em transtorno bipolar, e eu faço TCC para transtornos de humor. Né? Então, de repente, ele poderia fazer TCC com o paciente, e aí com esse aplicativo a coisa ficaria mais fácil. A gente sabe que TCC tem muitas tarefas de casa, tem muitas maneiras de tu treinar o paciente, seja cognitivamente, seja com abordagens comportamentais. Os aplicativos provavelmente ajudariam. Então, o cuidador pode ser o próprio clínico, né? Existe algumas pessoas que acham que talvez o cuidador possa estar embutido dentro do aplicativo, né? Como se tivesse alguém ali conversando com o paciente, guiando ele, sem ele estar formalmente sendo acompanhado por um psiquiatra ou um psicólogo. A maneira como eu vejo hoje o FDA, pelo menos aprovando ali, né? Eu falo do FDA porque é a maior agência regulatória, né, que a gente tem. A maneira que eu vejo ele aprovou nesse sentido de prescrição digital, né, digamos assim. Então, a pessoa poderia prescrever, o clínico poderia, o terapeuta, o clínico, o psiquiatra, o psicólogo, acho que tem que ver eu não sei se o psicólogo teria que ver ali como é que o FDA regulamentou, mas que o médico poderia prescrever o aplicativo ali para o paciente, né? Pegando um pouco o gancho do Ives, né, a respeito do baixo engajamento, isso tem se demonstrado também em algumas experiências na iniciativa privada, né? Sempre que a gente tem um painel de perfil de pacientes, como ele parte de um padrão, então você sempre busca padrões para estabelecer algum tipo de resposta, a gente entende que o baixo engajamento se dá um pouco por isso, porque as pessoas elas também repetem aqueles padrões dentro da rotina diária dela, né? Eu me lembro de uma experiência, essa posso comentar, porque ela é bem pessoal, dentro do time a gente estava com alguns dispositivos de wellness, essas pulseiras, e monitorando o que estava fazendo, onde é que estava, e aí tinha um padrão ali, porque toda terça-feira é dia do rodízio. Bom, então na terça-feira você caminha menos, aí você estabelece um padrão que para toda terça-feira aquilo acontece, então o seu estado de humor ele acaba sendo diferente daqueles que você tem nos outros dias, mas você estabeleceu um padrão na segunda vez, na terceira, na quarta terça-feira que você está vendo a mesma resposta ali, o seu interesse diminui, porque apesar de você ter ali a coleta do dado, ela em si não significa nada. Então, essa resposta de você ter um cuidador ou ter alguém ali que faça, né, ou que te conduza de alguma maneira, ela é extremamente importante, né? A pergunta que você tinha feito, então a gente ainda tem uma função, não, sempre terá, porque sempre vai existir a necessidade da gente ter um profissional adequado ali para conduzir o que se fazer com essa quantidade de dados, por mais que a gente possa dar dicas ou ter uma tabela ao lado indicando o número de pessoas que já passaram por aquela situação, respondeu dessa forma, mas a condução ela sempre virá de um profissional. Tem uma pergunta aqui, desculpa te interromper, Mirela, mas tem uma pergunta aqui interessante do Bruno Nazar, que eu enviei para você, Mirela, mas você não leu. Muito interessante a perspectiva universitária de saúde pública do Ives e a perspectiva de mercado da Camila. Queria saber da Camila como o mercado rastreou informações em tempos de Covid, pois temos falado na quarta onda da epidemia que é problemas de saúde mental. Houve alguma captação de dados, vendas de medicamentos, para avaliar esse fenômeno? É uma coisa interessante essa pergunta. Existe, sim, existe uma consultoria que ela se dedica, né, em fazer essa coleta de dados, até para a gente entender o que está acontecendo dentro do mercado, a projeção, como que vai ser o abastecimento dentro da perspectiva anual, quais seriam os investimentos até em produção e insumos. Então, falando um pouquinho de Covid, dentro do mundo da psiquiatria, né, a gente viu um impacto neutro, houve
áreas da medicina em que o impacto foi muito maior, no sentido de maior consumo de medicamento, né, e outras que as pessoas abandonaram. Então, se a gente pudesse falar, né, as patologias relacionadas ao COVID tiveram ali o aumento do EPOC, principalmente, e as patologias, medicamentos não prescritos, relacionados também ao contexto do COVID. Estamos falando, né, de vitamina D, zinco, então a gente viu ali o magnésio, algumas substâncias aumentando o volume de venda durante esse período. Dentro da psiquiatria, né, é um dos maiores mercados no mercado de saúde, ficando atrás apenas do mercado de cardiologia. Esse é um mercado que por ano gira ali 7,7 bilhões, né, e a projeção de crescimento para esse mercado é de 10% para esse ano, né? A refação dessa projeção, ela caiu 3 pontos percentuais em razão do tempo do Covid, mas dentro da psiquiatria a gente não viu assim, esse impacto acontecer. As pessoas se mantiveram em tratamento, entendendo que é um tratamento crônico e importante, né? Outras patologias sofreram mais, aquelas que são agudas, principalmente, as pessoas deixaram de se medicar durante esse período, mas na psiquiatria os tratamentos se mantiveram e a gente vê isso pelo consumo de medicamento no período. E aumentaram, talvez, né? Principalmente a busca por esse assunto aumentou muitíssimo, né? A gente tem alguns portais ali que tratam de indicadores de sintomas, e aí a gente vê assim, um aumento geral na internet dentro desses portais na ordem de 30%, mas nos assuntos relacionados à saúde mental, 70% de aumento. Então, um aumento muito expressivo durante esse período, né, de pandemia, que a gente já viu o início da estabilização disso de volta. Então, já nos últimos 15 dias, a gente já vê isso voltando um pouco mais ao que era o comportamento anterior à quarentena, né, considerando aí a data do 11 de março, quando a gente teve aí a declaração de pandemia. No início da pandemia, a gente observou, em relação a consultas, né, houve uma parada, assim, uma redução intensa de consultas psiquiátricas, pelo menos na minha experiência, em março, abril, e depois começou a aumentar, né, e alguns pacientes se deram conta que iam precisar fazer online, continuar os atendimentos, outros surgiram com agudização de sintomas, enfim. Então, foi um fenômeno realmente bem diferente. Tem um dado até recente da IQVIA falando, né, que a patologia, na verdade, a área médica da psiquiatria, ela é a que mais fez uso de telemedicina dentro desse período. Claro. Ives, eu tenho aqui uma pergunta do Arnaldo Goldenberg, mas que eu queria fazer para você. E isso tem um contexto, tá? A pergunta vocês imaginam que o peso da subjetividade na relação médico-paciente na prática clínica da psiquiatria tornar-se-á irrelevante? Isso tem um porquê, tá? Essa pergunta, e eu acho que tem um sentido, tá? Assim, eventualmente, os algoritmos podem ser capazes de reconhecer mais do que reconhecer algumas questões subjetivas de uma maneira mais inteligente e objetiva, mais do que nós possamos ser capazes de reconhecer. Então, assim, será que em algum momento a subjetividade vai ser irrelevante? Queria que você respondesse. Esse o contexto da pergunta do Arnaldo. É um prazer, então, tá respondendo essa pergunta, então, do Arnaldo. E é uma pergunta bem interessante, né? Eu acho que esses algoritmos, eles vão, digamos assim, eles vão nos ajudar, eles vão adicionar a prática clínica, né? Eu acho que dificilmente eles vão substituir, por exemplo, a captura que a gente consegue ter no campo subjetivo mais do paciente, né? Então, tem, por exemplo, a telemedicina ela é super interessante, né? Mas ela também não vem sem alguns problemas, né? Fazer telemedicina sem vídeo, muitas vezes não vai conseguir capturar a linguagem não verbal, por exemplo, do paciente, né? Ou alguns aspectos subjetivos que também não vai conseguir capturar, né?
esses algoritmos de inteligência artificial, eles conseguem fazer tarefas complexas, né? Bem complexas. Para vocês terem ideia, só de um exemplo que eu vi hoje, né? Um colega mandou ali num grupo de WhatsApp, ele mandou um algoritmo de uma loja de pet shop que disponibiliza as fotos dos brinquedos de pet, aí você coloca o cachorro na frente do vídeo do computador e ele lê a face do cachorro para ver se ele gosta ou não daquele pet. Aí o algoritmo diz se o seu cachorro gostou ou não daquele pet, baseado na expressão facial do cachorro, né? Então, assim, esses algoritmos, sobretudo esses de deep learning, né, e esses de random forest, que conseguem capturar o fenômeno não linear de uma maneira muito, digamos assim, precisa, eles acabam sendo desenvolvidos para tarefas bem complexas, né? Então, através da expressão da nossa face, com esses algoritmos, tem alguns estudos mostrando que emoção a pessoa está tendo naquele momento, né? Então, eu acho que eles vão nos ajudar, né? É tipo quando chega uma nova tecnologia na medicina, né? Tipo, chegou a ressonância magnética, né? É claro que ela ajudou, mas ela também não excluiu o exame neurológico da jogada, né? Então, eu acho que ainda essas tecnologias elas estão chegando para ajudar no campo, né? Eu acho que pensar numa substituição no momento da captura desses aspectos subjetivos, eu acho que ainda é um precoce, né? É precoce. Eu acho que eles ainda vai ser ainda extremamente importante, como já é na avaliação do paciente, né? Na última live, o Arnaldo Goldenberg, nosso querido, né, que fez essa pergunta, perguntou também se seria a desumanização, né? Se a tecnologia traria a desumanização, né, da medicina. Acho que tu respondeu também, né? Esse é um ângulo interessante, né? É claro que em alguns aspectos a gente, por exemplo, na telemedicina a gente acaba, a convivência presencial tem alguns aspectos positivos, né? Então, tu capturar mais a linguagem não verbal, tu vê o paciente, né? Ali tem mas a telemedicina tem outros aspectos positivos, do tipo, talvez seja mais prática, né? Hoje a gente vê alguns pacientes dizendo, mesmo quando acabar a pandemia eu vou querer me manter em telemedicina, né? Porque de repente achou aquilo ali mais prático, né? Então, o que eu acho? Assim, eu acho que com esses aplicativos a gente vai democratizar um pouco mais a saúde, né? Eu acho que e vai lidar mais com a demanda altíssima que a gente tem de pacientes deprimidos que muitas vezes não são tratados, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 50% dos pacientes que têm depressão não se tratam, né? Então, e muitas vezes por não terem condições de se tratar, né? Então, talvez esses aplicativos nos ajudem a democratizar um pouco mais essa intervenção. Mas a intervenção, digamos assim, de maior qualidade, ainda hoje, de fato, é com o clínico, com o psiquiatra, né? Ou com o psicólogo, digamos assim. E falando em ferramentas, né? Uma das perguntas que eu queria te fazer, que tu falou um pouco na tua apresentação, é sobre prever resposta terapêutica, né? E sobre prever efeitos colaterais. Existem... enfim, não sei em que pé tá essas calculadoras que podem prever, mas eu adoraria ter uma dessas no meu consultório. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essas calculadoras, que seria uma ferramenta e, enfim, tá essa perspectiva. Eu acho que no presente, no momento que a gente está vivendo, a clínica psiquiátrica ainda é muito trial and error, né? Tentativa e erro. Assim. Tu vai dentro da tua experiência clínica que tu está observando aquele paciente, e aí tu tem um paciente bipolar que tu acha que vai responder mais a um determinado estabilizador de humor ou a um antipsicótico, e aí tu escolhe baseado na tua experiência clínica, né? E nos sintomas que o paciente está apresentando naquele momento, né? Então, essas calculadoras, elas ainda não estão presentes no dia a dia, né? Essas calculadoras baseadas em machine learning. É claro que a gente consegue muitas vezes fazer alguma testagem genética no paciente para identificar se ele tem um polimorfismo ou outro, né, relacionado muitas vezes ali ao citocromo P450, se ele está metabolizando mais ou não uma medicação e tal, etc. E isso pode nos orientar. Mas essas calculadoras, que a gente já vê alguns estudos então no campo, né, de prever se o paciente vai responder a escitalopram, né, um paciente que tem depressão vai responder ou não a escitalopram, elas ainda não estão na prática clínica, embora a gente já tenha alguns estudos nesse sentido. É um campo que ainda está amadurecendo. Talvez no futuro eu pegue um paciente que tenha depressão
e aí eu coloco as características, de repente, dessa depressão nessa calculadora, e aí eu identifico se aquela molécula, né, a fluoxetina, ou se o escitalopram vai ou não ser uma alternativa interessante para aquele paciente, né. O campo de previsão de resposta a tratamento está mais evoluído do que de previsão de efeito colateral, né. De previsão de efeito colateral, me lembro de ter visto um estudo que previa efeito colateral com lítio, né. Quem toma lítio, quem vai ter insuficiência renal, né, no futuro. Então, o lítio é muito associado à insuficiência renal crônica, né, em alguns pacientes. Então, que paciente vai desenvolver insuficiência renal crônica? Então, é um campo que eu acho que ainda está amadurecendo, né, pelo menos os que utilizam algoritmos de inteligência artificial, né. Já tem algumas testagens, digamos assim, genéticas que a gente pode fazer para identificar se um paciente está metabolizando mais ou não uma medicação e tentar ver se é ou não o caso de usar aquela medicação para aquele paciente, né. Excelente. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, Analice, que eu não cheguei a receber? Não tem. Aqui, tem uma pergunta assim, da Mônica Vidal. O cuidador poderia ser um chatbot? Não sei se é para mim ou para a Camila essa pergunta. Eu acho que vou responder, de repente eu vou dar uma opinião, depois a Camila, tu também dá a tua opinião, né? Então, esse é um campo, é outro campo, assim, é um ângulo, acho que a gente estava até discutindo um dia desses, né, Analice e Camila, né, sobre que eu tive um paciente recentemente que me chegou na consulta e disse assim, doutor, eu estou me sentindo muito sozinha e eu baixei esse aplicativo aqui, queria que tu me desse uma opinião. E era um aplicativo, ele é um aplicativo americano, e era basicamente um avatar que ela colocava algumas informações e ele dava umas devolutivas para ela, né? Era um aplicativo, era um avatar de saúde mental, né? Aí eu fiz até uns testes, né, colocando ali, depois eu baixei o aplicativo, tinha ideia, por exemplo, dizendo que eu estava com ideação suicida, e aí o aplicativo colocava onde eu poderia procurar atendimento na minha, digamos assim, perto da minha região, né? Essa paciente, ela disse que se beneficiou, né? Ela disse assim, não, mas eu tô me sentindo, tá me fazendo bem, né? Ela mora sozinha com a mãe dela e de fato estão em isolamento, né? As duas são de grupo de risco, tem asma, e aí ela disse que estava fazendo bem para ela. É difícil a gente identificar, é claro, estou falando isso aí, uma experiência de um paciente, né? Não tem regulação, pelo menos que eu saiba ainda, em cima desse tipo de intervenção, né? Eu acho que ainda não estamos no momento de substituir, digamos assim, um clínico por um avatar, digamos assim, né? Eu acho que ele pode, em algum momento, entrar na equação para ajudar, né? Ele pode entrar nessa equação de cuidados para o paciente, né? Mas eu acho que talvez ainda não seja o momento de substituição do clínico, né? Sobretudo quando a gente pensa numa demanda muito alta de doenças psiquiátricas, né, para uma quantidade menor de terapeutas clínicos e tal, etc. Talvez eles tenham algum papel no futuro, né? Mas é um campo que ainda tem que ser regulado, embora a gente já veja alguns aplicativos nesse sentido, né? Eu concordo com o Ives, vejo uma aplicação menor na psiquiatria e talvez maior na pediatria, que é onde você tem alguns padrões de comportamentos e receitas iguais e coisas que você precisa, de alguma maneira mais automatizada e em qualquer tempo responder, né? A aplicação de um chatbot estaria mais madura para comportamentos que se repetem, dentro de um padrão de comportamento que também se repete com um baixo grau de risco, né, na instrução que é dada. Então, eu vejo a psiquiatria um pouco menos madura para a adoção dessa tecnologia de chatbot, né, e acrescentaria que também varia no perfil de cada médico e de cada paciente, porque algumas pessoas vão se sentir acolhidas, como o exemplo que o Ives trouxe para a gente, a paciente diz para mim, olha, me deu algum conforto. Mas existem alguns pacientes que também podem se sentir aí com alguma característica relacionada, né, a alguma síndrome persecutória, algo relacionado a isso. Eu tive
em Seattle fazendo uma experiência com a Cortana, que é a assistente virtual da Microsoft. Então você fala com ela, ela fala com você. E ela automatiza todos os devices da casa. Em algum momento você fica olhando para aquilo e pensando se alguém está te olhando, o que está acontecendo ali na casa. Porque você dá um dinheirinho para ela compra para você a entrada no cinema, ela tem autonomia sobre algumas coisas. Eu marquei para você, vi que você estava com tempo livre, faz tempo que você não vai no cinema, eu marquei o cinema para você que estreia de um filme hoje X que você gosta. Então tem um pouco esse lado, vai variar muito no perfil das pessoas. Tem gente muito conectada que vai amar isso, né? Vai dar uma produtividade para as pessoas, e tem gente que vai ter outro perfil, vai odiar, detestar, falar pelo amor de Deus, desconecta tudo, que eu não quero nada disso, né? Vai variar um pouco. Interessante isso. Já está acontecendo isso? Já está acontecendo? Isso está acontecendo. Uma ditacura que marca o cinema para você? A assistente virtual, ela ganha até uma mesadinha, ela marca o cinema para você. Pode ser o teatro, depende um pouco do seu perfil, o que você gosta de fazer. Ela pode, né, marcar nos seus favoritos o filme do Netflix. E lembra o exemplo que você trouxe para a gente, um dia que a gente estava batendo papo, do filme, que ele se apaixona, inclusive, né, por um dos algoritmos, o Her. E ele se apaixona pelo aplicativo, enfim, tem a ciência, algumas coisas que a ciência não explica, a arte explica, né? É isso, Black Mirror. A verdade é que Black Mirror já está acontecendo. Por isso que quando diz, porque isso é depois, meu amor, já está. Quando você pensar, vai ser, já foi. Eu estou chocada com essa mulher que já está marcando cinema para você. Já foi, já aconteceu. Por isso que eu acho que você está sendo muito cauteloso e dizendo assim, porque isso vai demorar muito tempo. Eu acho que se é muito tempo, você não está dizendo para a gente quanto é. Você não está dizendo, você está sendo muito cauteloso. É verdade, eu estou achando isso. Eu acho que isso aí já está rolando, entendeu? Você está por dentro das coisas e não está falando. É isso que eu acho. Veja bem, Analice, esse é um aspecto conservador, digamos, muitas vezes, assim, da academia, né? O que eu te digo é o seguinte, o potencial está aí, né? As técnicas funcionam, o potencial delas estão aí, mas a gente sempre tem um pé, digamos assim, um pé mais atrás, no sentido de que é importante também a gente refletir sobre a regulação dessas coisas, né? Como é que elas vão nos mudar, mas de fato as coisas é difícil a gente prever o futuro, né? Quando eu disse, talvez esses algoritmos de inteligência artificial precisem de mais um tempo, é difícil a gente prever que pode acontecer um fenômeno que acelera as coisas, né? Como aconteceu agora com a pandemia, né? Digamos assim, né? E também a gente sempre tem que ter um ângulo assim, quando a gente fala em colocar eles como intervenção, ou seja, que o psiquiatra vai intervir dessa maneira, ou se um avatar vai substituir o psiquiatra, aí nesse caso a gente está falando de uma intervenção. Então a gente tem que, eu achei interessante esse exemplo que a Camila trouxe, né? Imagina um avatar desse com um paciente com esquizofrenia, né? Como é que não seria essa interação, né? Então existem efeitos colaterais dessas intervenções, né? E é por isso que às vezes esse campo da regulação eles são um pouco mais conservador, porque o material com o qual a gente lidar é um material muito delicado, né? Com a outra pessoa que está lá são pacientes. Mas eu te digo que sim, eu concordo absolutamente contigo. Assim, o potencial ele está aí, né? Todos esses achados que a gente discutiu aqui, seja de previsão de alguns fenômenos, os estudos têm mostrado aí uma boa acurácia em alguns deles, né? Outros ainda têm o que avançar, como por exemplo na previsão do suicídio. Existem dilemas éticos envolvidos no meio do caminho, né? Se eu vou prever suicídio, posso falar para aquele paciente que ele vai tentar suicídio no próximo ano? Como é que eu devo falar aquela informação? Né? Uma coisa interessante, a gente teve uma discussão numa revista, no JAMA Psychiatry, né? Eles publicaram um artigo dizendo que os algoritmos de previsão de suicídio talvez impactasse em como o paciente, tipo assim, se o paciente recebesse essa informação, se o oficial superior dele soubesse dessa informação, se ele não poderia demitir aquele paciente, né? E aí a gente escreveu uma carta para o editor dizendo que isso não pode acontecer, que na verdade, como não é um risco agudo de suicídio, aquela informação, você não pode quebrar a confidencialidade daquela informação, né? Então, eu acho que existe ainda o que digerir nesse campo, né? Assim, mas o potencial dela, de fato, ele está aí, né? A gente consegue fazer um aplicativo com intervenção de TCC, né? E até os estudos estão mostrando que eles são eficazes.
né? Mas o FDA começou a aprová-los agora, né? Então esse campo aí já andou, digamos assim, né? O de previsão de suicídio, eu ainda, digamos assim, eu não posso pegar um paciente aqui no meu consultório, rodar uma calculadora, prever que ele vai tentar suicídio daqui 2 anos com 97% de acurácia e dar aquela informação para ele, né? Ainda existe o que, digamos assim, o que regular nesse campo. Mas é um campo interessante, né? Tem alguns governos e cidades, por exemplo, que estão tentando identificar tentativa de suicídio pelas mídias sociais, né? E eu tive, por exemplo, numa dessas reuniões recentemente, né? E o questionamento bom, se a gente identifica um paciente que pode tentar suicídio pela mídia social, né? Eu peguei os dados da mídia social e identifiquei que esse paciente pode tentar suicídio. Como é que eu abordo isso? Eu mando alguém na casa dele e interno ele involuntariamente por estar com risco de suicídio? Eu mando um WhatsApp para o familiar avisando do risco, né? Então, existem a técnica, eu te diria, como tu falaste, a técnica, o potencial é grande e a gente vê a técnica funcionando. Mas existem passos, eu acho, que podem lentificar um pouco esse processo, né? Mas é como eu falei, essa frase do Bill Gates, né? A gente, digamos assim, superestima o que vai acontecer em 10 e subestima o que acontece em 2, né? Em 2 anos. Então pode ser que as coisas em 2 anos aqui evoluam uma velocidade que a gente não estava acreditando. Ano passado a gente falava no Trending Topics sobre telemedicina e existia uma possibilidade de ser regulamentada e não foi. E hoje em dia a gente está fazendo telemedicina, né? Então, o nosso primeiro Trending Topics foi sobre telemedicina e, surpreendentemente, a gente jamais diria que a gente estaria nessa situação, né? É interessante até esse exemplo da telemedicina, eu acho muito interessante, porque alguns países, como o Canadá, já tinham regulamentado ela, já estavam usando já há alguns anos, né? E era um fenômeno interessante que aqui no Brasil a gente tinha, até já existia a lei de regulamentação, né? Mas só se começou a utilizar, foi liberado em caráter de excepcionalidade pelo CFM recentemente, né? Então, às vezes, as agências regulatórias, os conselhos, eles têm um papel deles, muitas vezes, também nesse ponto, né, regulador. As receitas digitais também, existia todo um potencial que não estava sendo usado, né? E aí, de repente, quando a gente se vê diante de uma necessidade, a gente vê que está sendo usado. Mas eu entendi o teu ponto de vista, de fazer o uso dessa informação, tá ali, a informação e a ferramenta está ali, mas como fazer um uso responsável, né? Como fazer um uso que seja realmente benéfico e o que fazer com aquela informação, né? Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar também, Ives, é sobre efeito placebo digital. Se existe placebo digital. Placebo. Olha, é interessante essa pergunta, Mirella. Não sei se tu viu num desses artigos que eu te enviei, né? Então, isso é uma novidade, assim, né? O nosso grupo, recentemente, a gente foi financiado para fazer um ensaio clínico com um aplicativo de TCC para depressão, né? E aí, como é que tu faz um ensaio clínico desse, né? Então, aí a gente, enfim, criou um aplicativo que tem técnicas de TCC para depressão, ele vai ter um cuidador embutido, e aí a gente criou um aplicativo um placebo digital, que é um aplicativo bem similar a esse de TCC para depressão, mas que tem informações gerais de saúde, do tipo o que é uma alimentação saudável, o que é coisas que eu tenho que fazer para melhorar a minha saúde, de repente, cardiovascular e tal, etc., né? Com intervenções que a gente acha que não vai ter tanto impacto na saúde mental da pessoa, né? Então, é sempre importante, quando a gente faz esses ensaios clínicos, a gente tem que fazer o placebo, né? E o placebo, dentro do possível, ele tem que ser muito parecido com a intervenção, mas sem o princípio ativo dela. Então, quando eu faço um ensaio clínico randomizado com um aplicativo, eu tenho que ter um aplicativo placebo. A gente desenvolveu 2 aplicativos, o aplicativo de TCC para depressão e o aplicativo placebo para testar, né? Para ver se ele funciona, digamos assim. Legal. Gente, a gente tem que terminar. Já são 9h15. Ficamos aqui 1h45 conversando. Muito obrigada a vocês. Eu preciso fazer a minha propaganda. Espera aí que eu ainda tenho que fazer minha propaganda. Espera aí. Tem que fazer a propaganda do próximo. Espera aí, rapidinho. Aqui.
Paraíba, meu cartão. Peraí, aqui, pronto. Essa é a propaganda do nosso próximo Trending Topics, com o Ney Matogrosso, cantor, a Alessandra Diel e a Sami, que eu não consigo ver aqui, peraí, qual é o sobrenome dela? Sami Fortes. Espero vocês, vai ser no dia 4 de agosto, às 19h30. Eu agradeço a todos que ficaram até agora conosco, 1h45 conosco. Muito obrigado por ficarem aqui. Obrigada a você, Ives. Muito obrigada, Camila Crispiniano. Obrigada, Mirella, por ter moderado tão lindamente esse Trending Topics. Um prazer imenso estar com vocês, de verdade. Espero vocês mais vezes aqui conosco, participando. Ives, Camila, uma honra estar com vocês aqui. Gente, um beijo grande para todo mundo. Bruno, muito obrigado por ter me apresentado a Camila. Mirella, muito obrigada por ter apresentado o Ives. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.